Olá concurseira, olá concurseiro, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikowski, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Estou aqui para trabalhar contigo a disciplina Direitos Humanos. Direitos Humanos e Cidadania, né? Como veio colocado ali no seu edital, mas comemos, né? Aquele cidadania ali não precisava. Direitos Humanos estava de bom tamanho, mas também não atrapalha lá estando. Vejam só, essa disciplina, como qualquer uma do seu pretenso edital, é necessária para a sua aprovação no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Então aí você vê o seu brasão, né? Aí você vê o brasão que você ostentará no ombro, ostentará no coração, ostentará no, já disse isso talvez, no seu contra-cheque, né? Por que não pensar assim? O contra-cheque do Policial Rodoviário Federal, um belíssimo contra-cheque. Independentemente de contra-cheque, é óbvio, né? Todo mundo gosta, todo mundo quer um contra-cheque legal. Essa carreira é maravilhosa porque é uma carreira na qual o marasmo não encontra espaço. Você vai ter bastante ação, não vai ter rotina, com certeza um dia não vai ser igual ao outro. Então, se você tem uma disposição para isso, você escolheu o concurso correto. E nesse concurso você vai se deparar, como eu já disse, como você já sabe, com um número tal de matérias, dentre elas a matéria Direitos Humanos e Cidadania. Então, antes de a gente entrar no mérito dessa matéria, nos tópicos propriamente ditos que o seu edital vem sugerindo, eu tenho que te fazer uma ressalva, uma positiva, outra não tão positiva, né? Mas também nada que vá te prejudicar, nada que vá te colocar numa situação ruim. Veja, diferente do direito constitucional, os direitos humanos, eles estão colocados numa disciplina de fluência assim mais fácil. Quer dizer, o direito constitucional é cheio de detalhezinho, quórumzinho, é cheio de vírgula, de palavrinhas que são trocadas, não é verdade? Aqui nos direitos humanos isso não ocorre. A disciplina de direitos humanos é uma disciplina, como eu disse, mais cadenciada, é uma grande história, é uma grande visita às conquistas que o ser humano conseguiu aí ao longo da sua jornada mais recente. Houve uma época no mundo em que direitos humanos não se afirmavam, né? Havia tortura escancarada, havia violência escancarada, o próprio Estado, através de um monarca, de um rei, de um déspota, violava essas liberdades que hoje julgamos tão caras, né? Você já deve ter ouvido falar em absolutismo, já ouviu falar nas monarquias absolutistas? Então, um rei, um déspota, um tirano ia lá e me arrancava tudo da noite para o dia. Por quê? Porque ele queria, porque ele acordou com vontade de torturar um camponês, ele acordou com vontade de arrancar a filha de uma família e violentá-la e devolvê-la depois para a família, né? Desonrada, era como se falava. Mas ele acordou um dia com vontade de pegar toda a tua produção e confiscar. Mas eu preciso para comer. O problema é seu. A humanidade já passou por esse contexto e ela evoluiu ainda bem para chegar aí num contexto de prestígio ao ser humano. Então é mais ou menos essa evolução que a gente vai debater. O pano de fundo da disciplina é justamente este. Claro que haverá alguns tratados, algumas características, alguns documentos que a gente vai sim ter que enfrentar, mas você vai encontrar uma disciplina diferente, uma disciplina bem diferente do direito constitucional, tá bom? Olha, é claro que há um ponto de convergência entre elas, porque a parte de vida, liberdade, igualdade, a manifestação do pensamento, locomoção, blá blá blá, você encontra tanto numa quanto noutra, mas o ritmo da disciplina é outro, e é um ritmo, como eu disse, mais leve. Tá bom? Então isso soa positivo, né, Antônio? Porque, poxa, aquela disciplina de direito constitucional é legal, eu suspeito de falar, eu adoro direito constitucional, mas é uma disciplina que requer uma atenção maior aos detalhes, algo que não vai acontecer tanto aqui no nosso tema, né, direitos humanos e cidadania. Agora, tem um lado que não é tão bom, que eu devo lhe alertar. A disciplina de direitos humanos é uma disciplina de horizonte distante, quer dizer, nossa, pode ir para a banca inventar de colocar lá uma concepção doutrinária X, né, um tratado Y, então ela, diante de um edital lacônico, pode cobrar de maneira muito abrangente. Poxa, Antônio, estava fazendo a prova, aí caiu lá uma convenção sobre a eliminação de todas as formas de tortura, blá blá blá, e aí você vai impugnar e a banca vem
dando um jeito de inserir aquilo num tópico genérico, tá? Isso não é motivo para pânico. Tá? Não é motivo para pânico e também não é motivo para você sair de maneira desvairada, assim, querendo ler todos os tratados internacionais de direitos humanos que há no mundo. Não se aventure a fazer isso, você não vai conseguir. São muitos mesmo, né? Mas para você entender, para você conseguir matar aquela questão sobre um tratado, enfim, X que você nunca viu, você tem que insistir muito na teoria, na base dos direitos humanos. E isso a gente vai fazer. Teremos aí várias aulas para debater essa primeira pegada dos direitos humanos, nessa parte mais introdutória dele, tá legal? Então é isso, não tenha receio, você vai estudando, vai aproveitando, né, vai se envolvendo com os direitos humanos e tudo haverá de dar certo. Agora, assim, eu tenho que também te fazer uma ressalva, né, que vai até mesmo justificar o porquê de os direitos humanos e cidadania estarem no seu edital. Veja, se você acha que direito humano é para humano direito, a gente sempre ouve esse ditado, né? Que bandido bom é bandido morto. Cuidado, você vai se dar mal na prova, tá? Eu não quero que você passe a acreditar em algo diferente do que eventualmente você acredita, evidentemente não. Eu só quero que você entenda que a disciplina, a filosofia dessa disciplina é uma filosofia mais libertária, é uma filosofia de proteção ao ser humano, seja ele quem for, né? A gente vai proteger o bandido e o mocinho, né? O vilão e o herói, a gente vai proteger todo mundo. Todo mundo. Às vezes as pessoas falam ali nos comentários, né? Olha, desculpa, é que é reiterado isso. Ah, o Antônio fica botando a ideologia de esquerda na aula. Olha, primeiro, não me interessa, né? Ninguém está aqui para falar de política, evidentemente, mas essa percepção da disciplina eu tenho que te passar. É uma disciplina, sim, um pouquinho mais protetiva, né? Então não me chame de comunista, de socialista, disso, daquilo, até porque não sou, né? E também não tenho nada contra quem é, mas a filosofia da disciplina é essa. Tá bom? Cada disciplina tem uma filosofia, né? Você vai estudar direito penal, é uma disciplina de proteção também à pessoa, não é verdade? Você vai estudar o direito do consumidor, é uma disciplina de proteção ao consumidor. Os direitos humanos vão proteger aí nós, todos os seres humanos, tá legal? Então me perdoe essa longa exposição introdutória, mas não se preocupe, porque tempo haverá para a gente enfrentar com tranquilidade todos os temas que aí seguem relacionados. Então nós temos teoria geral dos direitos humanos, conceito, terminologia, estrutura normativa, fundamentação. É muito importante essa primeira parte do seu edital. A afirmação histórica dos direitos humanos, vocês verão que os direitos humanos eles não nasceram assim prontos e acabados, né? Ah, nossa, algum dia na história da humanidade os seres humanos se reuniram e convencionaram defender o direito X, Y ou Z. Não, é um longo e demorado processo, né? Direitos humanos e responsabilidade do Estado, um tema assim meio aberto demais, não gostei muito já quando a banca colocou, ela não explora isso daí, é um tema do seu edital que tem um subjetivismo assim muito grande. Direitos humanos na Constituição Federal, aí a gente pode tentar fazer uma análise assim, talvez até redundante, né, daquele artigo 5º da Constituição Federal, a institucionalização dos direitos e garantias fundamentais, como é que isso entra nas constituições, política nacional de direitos humanos, é um saco esse tema, eu vou ter que te passar aí algo relacionado aos planos nacionais de direitos humanos, são 3, é um tema assim de leitura muito densa, eu vou recomendar uma estratégia para você lá adiante, por enquanto vai só acompanhando. Programas nacionais de direitos humanos, a globalização e direitos humanos, como é que estão os direitos humanos hoje nesse contexto globalizado, né? As 3 vertentes da proteção internacional da pessoa humana, direitos humanos, direito humanitário, direito dos refugiados, a gente vai debater, né? A Constituição Brasileira, isso já caiu inclusive na prova da PRF, a Constituição Brasileira e os tratados internacionais de direitos humanos, um tema justo, curto, né?
e provocante, justo, curto e provocante, é como uma mini saia, né? Um professor amigo meu falava um tema mini saia, é curta, justo e é provocante. Você vai ver aplicações da perspectiva sociológica a temas e problemas contemporâneos da sociedade brasileira, a questão da igualdade jurídica e dos direitos de cidadania, pluralismo jurídico, acesso à justiça, pelo amor de Deus. O que essa banca quis dizer com esse negócio é algo também que o futuro dirá, né? Práticas judiciárias e policiais no espaço público, administração institucional de conflitos no espaço público. Esses temas finais aí são os piores, na minha opinião. Tá? Não porque sejam difíceis, mas porque são muito abertos, né? Aqui a gente tem que tentar fazer um juízo da adivinhação. Tá? Vamos começar pelo começo, né? Vamos começar evidentemente pelo começo, falando sobre os direitos humanos a partir de uma perspectiva conceitual. Olha, se eu te colocasse uma pergunta só, subjetiva, valendo o seu cargo, eu sei que você saberia responder, mas você teria dificuldade de colocar aquilo no papel. O que são direitos humanos? Né? E aí, o que são direitos humanos? Ah, Antônio, são direitos que incidem para os humanos, né? Bem, beleza, mas vamos tentar um conceito um pouquinho mais científico. Olha, a doutrina evidentemente se debruça aí ao conceito de direitos humanos para tentar compreender e de maneira, assim, consensual, todos reconhecem que os direitos humanos são aqueles inatos aos seres humanos. Então, o direito humano é aquele que você tem em razão de ter nascido ser humano. Se você nasceu ser humano, você nasceu dotado de uma razão, nasceu dotado de uma consciência que te faz merecedor de uma proteção especial. Essa é a lógica conceitual dos direitos humanos. Veja, eu falei, você nasceu dotado de razão e de consciência. Então, isso quer dizer que você é um ser sensível, senciente. Você conhece o mundo, você percebe as coisas e você sofre eventualmente com elas. Se eu desaparecer com um parente seu, você vai saber. Você nunca mais vai ser feliz, concorda? Agora, muito mal comparando, né? Um bicho, eu pego um bicho, eu desmamo esse bicho e ele vai viver a vida de bicho dele feliz da vida. A gente não, né? A gente é sensível, a gente sente as coisas, então a gente é merecedor de uma proteção especial. Ah, mas por quê? Ah, por quê? Porque eu sou ser humano. Porque eu nasci ser humano, tá legal? Estes direitos humanos, eles são protegidos principalmente no âmbito internacional, por isso que você viu ali e ouviu falar de tratado internacional de direito humano, concorda? A gente falou tratados internacionais de direitos humanos no texto constitucional brasileiro, então essa é a ideia. Eu não preciso, via de regra, de um texto constitucional reconhecendo a meu favor direitos humanos. Por quê? Porque se é meu, se é inato, nasceu comigo. Não precisa de ninguém dizendo isso. Vamos lá. E você acha que seria necessário um texto constitucional legal dizendo você tem o direito de amar? Evidentemente isso é desnecessário. Concorda? Você nasceu com um coração batendo aí no seu peito e você vai se apaixonar por alguém na tua vida? Não precisa de uma lei garantindo isso para você. Pois bem, é mais ou menos a mesma lógica aqui. Você não precisa de uma lei, de uma Constituição dizendo que você tem um conjunto especial de direitos humanos. Tá legal? Então, de largada, né? Esses direitos humanos são aqueles inatos aos seres humanos, aqueles cuja proteção é feita principalmente no âmbito internacional. Mais uma vez eu digo, né, a proteção desses direitos será feita principalmente através de tratados internacionais, e é por isso que a gente vai falar em tratados internacionais de direitos humanos e não tratados internacionais de direitos fundamentais. Pois é, Antônio, então essa era outra dúvida que eu tinha, porque lá no direito constitucional você falou muito em direitos fundamentais, né? Você não falava em direitos humanos necessariamente, você falava em direitos fundamentais. E aí, tem diferença? Tem uma diferença interessante aqui, conceitual. Olha, os direitos fundamentais, você pode anotar isso, são aqueles que o Estado reconhece como tal. Né? Mas assim, Antônio, esse é um conceito um pouco circular, né? Conceito meio redundante. Direito fundamental é aquele que o Estado reconhece como direito fundamental? Sim, exatamente. É aquele positivado. Anote essa expressão, ela às vezes aparece na banca CESP. Um direito positivado é um direito que está escrito na lei. Tem coisa que eu disse, não precisa estar escrita.
mas você tem direito de amar, né? Agora esses daí são positivados. Esses direitos o Estado vem e reconhece como especiais. Ele vem o Estado e fala, ó, esse aí deixa comigo. Esse aí eu vou proteger de maneira diferente, tá? Se são direitos positivados, a proteção deles é feita principalmente no âmbito interno. Então quer dizer, a gente vai proteger direitos humanos num ambiente interno, no contexto de uma Constituição Federal, por exemplo, tá bom? Tá, mas aí vem alguém e te pergunta, a vida é um direito humano ou é um direito fundamental? Veja, depende de onde se parte, né? Depende de onde você está observando. A gente pode representar assim essa relação entre direitos humanos e direitos fundamentais. Vamos tentar aqui, ó. Veja, imaginem círculos sobrepostos, quase que integralmente sobrepostos. Deixa só uma margenzinha de fora. Vamos supor que aqui na direita, agora estou pintando em azul, estejam direitos que são apenas direitos fundamentais. E ali na esquerda, onde eu já pintei de amarelo, estão os direitos apenas humanos. Então, direitos fundamentais aqui e direitos humanos aqui. Você percebe que tem uma zona de grande intersecção, na qual as coisas se misturam, né? Agora tem uma zonazinha ali de não contato, que eventualmente vai caracterizar os direitos como humanos ou fundamentais apenas. Esse é o discurso, muito embora a banca CESP já tenha cobrado de maneira um pouco diferente, já digo como é que ela cobrou. Então, você tem que entender que são dois círculos sobrepostos. Há uma zona de grande contato, mas uma zona sem contato algum, onde o direito é apenas fundamental ou apenas humano. Veja, vamos pensar aqui, ó. Direito fundamental, um direito que é apenas direito fundamental. No texto constitucional brasileiro, existe a gratuidade do habeas data. É um direito fundamental. Mas é um direito assim que reveste-se de uma proteção especialíssima a ponto de eu chamá-lo de direito humano, né? Ah, você nasceu ser humano, então você não vai pagar nada pelo habeas data. Não parece razoável, né? Então esse é um direito fundamental apenas. Agora tem direitos que são humanos apenas, né? Aqueles direitos como, por exemplo, o duplo grau de jurisdição. Duplo grau de jurisdição. Já ouviu falar no duplo grau de jurisdição? Então, toda vez que um juiz de primeiro grau dá uma decisão, essa decisão pode ser recorrida para, por exemplo, um tribunal. Então aqui você tem o primeiro grau da jurisdição, aqui você tem o segundo grau da jurisdição. Esse direito de recorrer é um direito que se reveste de uma lógica de direito humano, né? Porque isso evita pressão, isso evita perseguição, isso evita você não ficar nas mãos à mercê de um juiz, enfim, vingador, né? Um juiz ali justiceiro. Esse a gente afirma como direito humano apenas porque ele nos pertence, de certa forma, mas ele não está escrito expressamente no texto constitucional. Tá? Você não vai folhear a Constituição brasileira inteira e você não vai encontrar ali um princípio do duplo grau de jurisdição. Ok? Ótimo. Agora preste atenção numa coisa. Você percebe que tem uma zona de grande contato. Nessa zona de grande contato, as coisas meio que se confundem. Então eu vou te perguntar, o direito à vida te parece um direito humano? Antônio, inato ao ser humano? Sim, evidentemente. É direito humano. Mas ele é um direito fundamental no Brasil? Sim, ele foi positivado. Você abre o artigo 5º, está lá, o direito à vida, por exemplo. Concorda? Então a vida está aqui. Ainda, a igualdade é um direito humano? Isso é óbvio, então eu nasci, só porque eu nasci de uma cor, de um sexo, de uma opção sexual, de uma religião diferente, eu vou ser discriminado? Não, tem um direito de igualdade, claro, esse direito é humano. Agora, esse direito de igualdade é um direito fundamental? Claro que é.
Então eu também posso colocar aí o direito de igualdade. Ele é um direito fundamental no Brasil, né? A igualdade, a gente está falando aqui, evidentemente, de Brasil. Direito fundamental é algo interno. Então você abre o texto constitucional e percebe que todos são iguais perante a lei, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e tudo isso está lá bem colocadinho. Imagina viver num lugar onde você pudesse, desculpe, ser discriminado em razão da tua cor, do teu sexo, um caos. Ainda, direito à crença. Olha, eu não tenho a menor dúvida, o direito à crença é um direito humano. Eu nasci ser humano, então eu tenho o direito de acreditar no que eu quero e, se for o caso, eu não vou acreditar em nada. Não é verdade? Não, Antônio, eu não quero acreditar em nada. Tudo bem, beleza, seja feliz. Agora, é um direito fundamental no Brasil? Sim, porque o artigo 5º, incisos 6, 7 e 8 reconheceram como tal. E assim você pode ir treinando ou categorizando, né, a locomoção, pode colocar aí o direito de reunião. A regra, até a verdade, a maioria dos direitos que você vê lá no artigo 5º são direitos humanos e são direitos fundamentais ao mesmo tempo. Tá bom? Por isso, inclusive, a Banca CESP já perguntou e já deu isso como verdadeiro. Ela falou assim, os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados. São os direitos humanos positivados. Tá? Eu não concordo muito com isso porque eu te falei, né? Existem direitos que são só humanos ou só fundamentais. Mas considerando que a maioria dos direitos lá do artigo 5º são direitos humanos, a banca veio e deu assim uma super padronizada dizendo que os direitos fundamentais são os direitos humanos positivados, ou seja, aqueles direitos que nos pertencem, né? E que foram inseridos lá no contexto de uma Constituição, tá bom? Show de bola. Agora sim, ó, aqui a pretexto até de eu já bater algo do seu edital, essa parte das 3 vertentes da proteção internacional da pessoa humana, direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados, eu gostaria de rapidamente falar um pouco desses conceitos, já que eu estou falando de conceitos, né? Mais tarde eu até posso falar um pouquinho mais, mas agora eu quero falar nessa lógica conceitual. Existe uma outra coisa chamada direito humanitário. Direito humanitário. Esse direito humanitário, ele foca na proteção do ser humano inserido em conflitos armados. Olha, isso é muito sério. Esse direito humanitário é um ramo, assim, um desdobramento do direito humano. É algo mais específico. É algo que não se volta a proteger todos, absolutamente todos. Esse direito humanitário ele vai proteger aquele ser humano que está no contexto de um conflito armado. Então o cara está lá na Síria, tem guerra. O cara está lá no estado X, YZ, que está em guerra. Pois bem, ele vai ser protegido por um conjunto de tratados específicos que o protegem contra as ações, assim, ignorantes, né, de guerra de estados. Como assim, Antônio? Olha, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Mas mesmo na guerra, por incrível que pareça, existem regras. Não é totalmente assim um jogo de força. Tem regra que, se for mal cumprida, gera responsabilização da pessoa. A gente vai falar mais tarde que, por exemplo, o chefe de um estado, o presidente, o rei, o governador, sei lá, ele não pode usar todos os expedientes que tem ao seu alcance para vencer uma guerra. Quer dizer, ele não pode matar a população civil. Ele não pode hoje usar arma nuclear. Não que algum dia tenha podido usar, né? E você lembra que os Estados Unidos usaram, uma gravíssima violação ao direito humanitário. Mas hoje quem fizer isso, assim, vai ser incomodar perante tribunais internacionais que estão constituídos. Agora, para já dar uma vocação assim, porque você deve estar achando o discurso muito aberto, e né? Isso é a ética da disciplina, eu já tinha dito. A primeira Convenção de Genebra, de 1864, foi justamente o documento
que marcou o surgimento do direito humanitário. Essa Convenção de Genebra, ela trouxe uma série de proteções ao ser humano que está inserido na guerra. Uma série de regras, uma série de limites à atuação do Estado. Por exemplo, né, não pode sequestrar civil, não pode matar civil, não pode torturar, enfim, são regrinhas muito, muito básicas. Também essa primeira Convenção de Genebra, esse fato é histórico e é importante, ela deu origem à Cruz Vermelha. Você já ouviu falar na Cruz Vermelha, né? Aquela instituição internacional que vai lá para o campo de batalha socorrer o cara que está ferido, que está baleado. Essa Convenção de Genebra ela surgiu justamente na primeira Convenção de Genebra, né? A Cruz Vermelha surgiu na primeira Convenção de Genebra, lá de 1864. Eu acho até que tem uma questãozinha disso daqui. Vamos dar uma olhada. Olha, o direito, tudo bem, foi uma prova do Instituto Rio Branco, diplomata, mas ainda assim vale a pena trazer, né? Porque essa disciplina é muito aberta, como eu disse. O direito internacional humanitário, campo das ciências jurídicas com o objetivo de prestar assistência às vítimas de guerra, surgiu efetivamente com a primeira Convenção de Genebra em 1864. Isso é, sem dúvida alguma, certo. Gabarito certinho, né? Então atenção aí para a lógica da afirmação histórica. Outras convenções desta ordem foram criadas, né, mais tarde, mas aquela que marcou aí o start de proteção ao ser humano, que está inserido em conflito armado, foi justamente a primeira Convenção de Genebra. Agora, ainda, né, a gente tem um outro ramo do direito, muito importante hoje em dia, você está vendo tudo que está acontecendo no mundo, que é o direito dos refugiados. Olha lá, esse direito dos refugiados age na proteção do refugiado, desde a saída do seu local de residência, concessão do refúgio e seu eventual término. Então você eventualmente se lembra da foto daquele menininho sírio que fugiu do país, junto com a família, em direção, não lembro a qual país, numa jangada, num bote, e o bote virou. E esse menininho foi, enfim, infelizmente acabou se afogando e foi parar numa praia, uma imagem bem triste lá, mostra o menininho lá de 4 anos, enfim, de rostinho virado para a areia, morto, né, morto afogado. Tem que ter uma proteção para esse povo, tem que ter uma proteção, sem dúvida. E essa proteção será feita pelo direito dos refugiados, tá bom? Há um conjunto de regras, existe uma convenção internacional que protege o refugiado, que vai, de fato protegê-lo aí desde o momento em que ele deixa para trás sua casa e vai em direção a outro país, a outro estado. Tá bom? Maravilha! Então aqui a gente falou de alguns conceitos, foi uma aula introdutória, evidentemente, tem muita coisa para falar e mais tarde a gente volta para ir aprofundando, tá bom? Então, veja, a gente já falou também, né, isso que fique bem claro, direitos humanos, direito humanitário e direito dos refugiados.